Bom, página 11 é uma atividade, vocês podem fazê-la, não tem muito segredo, eu tava olhando aqui, tá simples, tranquila. Então a gente vai lá para a página 12, os modos de vida indígena no passado e na atualidade. Quando eu falo de etnia indígena, lembra que eu falei na nossa primeira aula que a gente pensa que só existe uma tribo, um grupo de indígenas. Existem milhares de tribos e cada tribo é uma etnia, tá? Então, quando fala em etnia, são as várias tribos indígenas. As etnias indígenas buscam preservar as tradições e os costumes de seus antepassados de diversas maneiras. As línguas, os vestuários, os adornos. Adornos são enfeites, tá? As histórias, os rituais, a matéria-prima usada na construção das habitações, a estrutura desses espaços e sua organização na aldeia são alguns dos elementos culturais preservados pelos povos indígenas conforme as tradições de cada etnia. Pessoal, cada etnia, ela tem a sua tradição, ela tem a sua cultura, ela tem a sua língua, tá? Embora sejam etnias diferentes, todas elas buscam preservar a sua cultura. A gente preserva a nossa cultura, pessoal. Quantas coisas a sua mãe faz, que é igual a sua avó faz, que é igual a bisavó faz. A gente repete muito o que os nossos antepassados faziam, por quê? Porque faz parte da nossa cultura. Os índios também têm isso, eles também preservam a cultura deles, tá? Vou ler o que tá de amarelinho aqui, ó, do lado direito. As diferenças entre as etnias indígenas podem ser observadas por meio dos vestuários, das pinturas corporais, das canções e dos mitos, por exemplo. Olha, provavelmente a gente acaba essa aula. Ai, tem um bicho aqui. A gente acaba essa aula, essa unidade essa semana. Eu ainda vou ficar pelo menos umas 2 semanas falando sobre os indígenas. Então, na próxima aula, eu vou trazer material extra, porque eu quero complementar esse assunto, tá? Aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre a parte da cultura dos indígenas, combinado? Então, olha aqui, pessoal. Vista, gente, eu acho que tinha um bicho dentro da minha roupa. Se eu der uma louca aqui, vocês já sabem por que é. Então, olha aqui. Olha essa tribo. Olha o formato da tribo, da aldeia. É um formato circular, tá? Lembra que eu falei disso lá na primeira aula? Então, ó, vista aérea de aldeia circular da etnia Camaiurá, em Mato Grosso, foto tirada em 2008. Continuando a leitura. O compartilhamento de conhecimentos, que também favorece a manutenção das tradições, pode ocorrer em algumas aldeias escolas que são frequentadas por meninos e meninas indígenas. Entretanto, os indivíduos desses povos podem se deslocar para cidades com o objetivo de estudar outros conteúdos ou exercer atividades variadas. Os indígenas estudam, eles têm a escola deles, só que os indígenas, eles não estudam o mesmo conteúdo que nós estudamos. Por exemplo, nós temos aula de português, matemática, ciência, geografia, história. Gente, eles não precisam aprender tudo que a gente estuda. Eles precisam aprender aquilo que eles vão usar na vida deles. Então, por exemplo, eles lá em ciências, o que eles vão estudar? Eles vão estudar floresta, eles vão estudar o uso das plantas medicinais, então eles têm que ter um conhecimento sobre as plantas. Então, eles precisam estudar coisas que são importantes para a vida deles. Eles não têm necessidade de estudar trigonometria, por exemplo. Eles não têm necessidade de estudar análise sintática em língua portuguesa. Eles não têm necessidade de estudar verbo, por exemplo. Eles estudam, eles conhecem a língua, mas eles não estudam da mesma forma que nós. Contudo, as crianças e os jovens
podem se deslocar da escola deles e ir para uma escola nossa. Inclusive tem índio, advogado, médico, formado em faculdade igual a gente. Então eles estudam até um determinado momento lá nas escolas deles. E aí depois eles migram para a escola igual a gente estuda, tá bom? Então, continuando aí, ó, tô no cotidiano. No cotidiano, há indígenas que usam diversos acessórios próprios da cultura deles, mas existem alguns objetos que são usados apenas em ocasiões especiais, como em rituais da aldeia. Ao usarem acessórios de sua cultura, os indígenas estão representando a etnia de origem. Gente, é igual a gente. Quando a gente tem uma festa, a gente não coloca uma roupa nova? A gente não usa uma roupa nova todo dia. A gente só usa uma roupa nova em ocasiões especiais. Os indígenas também. Eles têm acessórios que eles só usam em ocasiões especiais. E esses acessórios fazem parte da cultura deles, tá bom? Então, virando, página 13. Quando entraram em contato com os diferentes povos indígenas, os europeus tiveram a oportunidade de conhecer a riqueza e a diversidade de elementos da cultura indígena. Também podemos afirmar que os indígenas conheceram parte da cultura europeia ao terem contato com os portugueses, holandeses e franceses, por exemplo, que chegaram no Brasil. Eu contei para vocês na aula anterior como que foi o encontro dos portugueses e dos indígenas em 1500. Posteriormente vieram para o Brasil também holandeses, franceses, que também tiveram contato com os índios. Então foi uma troca. Esses povos conheceram a cultura dos índios e os índios também conheceram a cultura desses povos, tá? Amarelinho aqui, ó. Nossa Senhora. Vou chegar perto aqui para eu ler essa palavra, ó. Xerimbabo e Mumbavo são nomes como alguns indígenas chamam seus animais silvestres de estimação. Por exemplo, macacos, araras e porcos do mato. Igual você fala, o cachorro, eles falam, lá o xerimbabo, ali o mumbavo. Atualmente, esses povos também domesticam gatos e cachorros. Mas antigamente, antes da chegada dos europeus, não existiam gatos no Brasil. Olha que legal! Não tinha gato no Brasil. Quem trouxeram os gatos foram os europeus. Com o passar do tempo, os indígenas fizeram contato com outros povos. Também começaram a ter acesso a tecnologias comuns nos meios urbanos. Portanto, na atualidade, podem se manter conectados à internet, por exemplo. Tal possibilidade ajuda esses indivíduos a propagar histórias, estudar e conhecer os próprios direitos. Então, hoje, pessoal, o indígena, ele tá conectado. Pessoal, eu queria comentar um negócio com vocês. O indígena, ele sofre muito preconceito. Eu tava lendo alguns relatos na internet de indígenas que moram em São Paulo, né, que foram para São Paulo, por exemplo. Eu vou falar São Paulo porque São Paulo é São Paulo. E que eles sofrem preconceito, tá? Então, o indígena é um povo que sofre preconceito, tá? Então, gente, ó, vocês, futuro, precisam mudar isso. Por que que eles sofrem preconceito, né? Qual que é a razão? Então, aí, ó, página 14. Vamos lá. Eu, historiador, como que chama? Leitura de imagem, leitura semiótica. Vamos fazer aí a leitura da imagem. Eu vou ler o que está escrito aí na legenda, ó. Indígenas Parintintim, da etnia Kagauaíva, manuseiam um gramofone em uma aldeia do estado do Amazonas. Então, olha as crianças, olha, pessoal, as crianças aí todas vestidas. Olha o ano dessa foto. Se você olhar aí na legenda, aí debaixo da foto tem, ó, 1926, essa foto foi tirada.
tá? Então, tem duas setinhas aí que a gente não vai responder agora não, que é a pergunta B ali embaixo, tá? Então, letra A, de acordo com a sua leitura, responda as questões. Que local foi registrado na fotografia? Leiam aí. Marcaram? Todo mundo marcou uma aldeia indígena, né? Letra B, na imagem, escreva o nome dos elementos indicados. Então, o primeiro que tá de roxo, ele tá apontando para a casa dos índios. Como é que chama a casa dos índios? Tem dois nomes. Ou vocês escrevem Oca, Oca, O-C-A, ou vocês escrevem Maloca. Maloca e Oca é a mesma coisa. E o de verdinho tá apontando para aquele instrumento que ele cita lá em cima, que é o gramofone. Olha aí, tá escrito gramofone. Olha aí o que é um gramofone. O gramofone, vou ler aqui, tá falando, ó. O gramofone é um aparelho de som inventado há 130 anos. Por meio dele era possível ouvir reproduções de músicas gravadas em disco de vinil. Disco de vinil é aquele grandão, pessoal. Aquele preto, geralmente ele era preto, o disco. Grandão, que aí você colocava, rodava. Eu sou da época desses discos. Quando eu era pequena, eu ouvia disco de vinil. Depois que virou CD, CD nem existe mais, né? Agora é tudo por celular, aplicativo, né? Agora tá mais moderno ainda. A questão número 2, a gente não vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer numa próxima aula online, que não vai ser hoje. A gente vai fazer. É porque eu quero montar um trabalho sobre esse assunto para vocês antes da gente fazer, tá? Então, aí, página 15. O modo de vida dos povos indígenas no decorrer de mais de 500 anos de história do Brasil passou por transformações. Algumas dessas mudanças aconteceram como resultado da convivência com os europeus. Observe essa reprodução de uma gravura representando indígenas Tupinambá. Essa imagem foi criada há muito tempo por dois artistas franceses. E aí? Prestar atenção? Gente, olha o vestuário desses indígenas. Eles estão se vestindo parecido com quem? Parecido com os europeus. O que eles têm de característica própria aí? O que vocês acham que é? Observa aí, o que vocês acham que dentro do vestuário deles faz parte da cultura indígena? Só o enfeite de cabeça, né? O resto aí tudo vem da cultura europeia. Agora pensa bem, gente, num calor igual ao do Brasil, calor que tá hoje. Será que hoje vai estar calor, meu Deus? É porque eu gravei ontem. Calor que tava ontem pra vocês, imagina vocês com essa roupa aí. É de manga comprida, pessoal, eles estão de meia. Essa roupa é típica na Europa, porque lá na Europa é fria, mais frio que aqui. Aqui a gente usa a roupa mais fresquinha, por isso que os índios andavam nus, tá bom? Pessoal, esse vamos brincar, eu vou pensar como que a gente vai brincar, se a gente monta alguma atividade, então por enquanto a gente vai pular também, tá? Porque ela não dá pra brincar em aula online. Vocês vão, ó, lápis na mão. Questão número 1. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, ó. Conforme o mito do surgimento do povo Icolém-Gavião, que habita o atual estado da Rondônia, certa vez, um guerreiro chamado Derambi escutou vozes de pessoas que saíam por debaixo de uma pedra. Ao libertar esse povo que havia ficado acidentalmente preso na rocha, o guerreiro descobriu seus ancestrais e então cantou uma música. Olha, pessoal, isso é uma lenda. Isso é uma lenda, tá? Conheça um trecho da letra. Estão acordando dentro da pedra.
Onde estão nossos ancestrais? Eles estão na oca da rocha. Com base na leitura dos textos, identifique o tema do mito e da canção do povo Icolém Gavião. Então, será que essa lenda, ela fala do surgimento de todos os indígenas ou só de uma etnia? A etnia do povo Icolém Gavião. Essa lenda, ela fala só de uma etnia. Por isso que vocês vão marcar surgimento do povo Icolém Gavião. Tá bom? Questão número 2. Com o auxílio de seu professor, para a gente descobrir a origem do nome do nosso município. Só que eu vou dar para vocês descobrirem. Vocês vão fazer essa pesquisa. Descobrir por que Campos Gerais chama Campos Gerais e Emanuel por que Campo do Meio chama Campo do Meio. Tá? E aí, pessoal, por exemplo, ele pede para vocês representarem desenhando. Por que será que chama Campos Gerais? O próprio nome fala. Campo do Meio eu não sei, Emanuel. Por que será que chama Campo do Meio? Você vai descobrir, você vai me contar. Campos Gerais, o próprio nome fala Campos Gerais, Gerais muitos, grandes. E aí vocês vão desenhar o significado do nome. Então, Campos, grandes, Gerais, tá? Desenhado. Tem que desenhar, não é para desenhar uma casa, não, é para desenhar o significado do nosso nome em forma de desenho. Terminamos aqui. Semana que vem eu não vou começar a cultura africana. Semana que vem eu vou continuar falando dos indígenas. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre eles. Vocês vão pegar o livrinho de atividades de vocês. Deixa eu localizar aqui a minha história. Localizei. Eu já tinha pedido que vocês fizessem, se eu não me engano, a questão 1 e a questão 2. Engano não, eu já tinha pedido. Vocês vão terminar a unidade agora. Vocês vão fazer até a página 75. São 6 questões. Vocês já fizeram 2, então fica 4 questões. E aí vocês então vão fazer essa unidade aqui de história. Aqui, como que ela chama? História da cultura indígena. E aí, semana que vem, a gente vai continuar falando dos indígenas. Eu não vou parar, tá? E aí, semana que vem, a gente continua. Pessoal, bom, hoje é sexta, né? Hoje não tem aula online. Bom descanso para todo mundo. Bom final de semana. Então, até segunda-feira. Beijo e abraço para vocês.